Boa noite, tudo bem? Boa noite, Pedro. Boa noite. Boa noite, Pedro. Quantos de nós. Boa noite, Pedro. Boa noite. Quantos de nós servimos ainda aos nossos próprios interesses egóicos, da personalidade que nutre a sua existência pela percepção dos órgãos dos sentidos? Quantos de nós não somos prisioneiros, reféns do nosso próprio campo egóico? É imperioso notar que no momento que estagiamos na Terra, já não há mais uma base que ancora as concepções egóicas de vida. Rogamos então a Deus, nosso Pai e Mãe, a Jesus, nosso Mestre, nosso amigo. Rogamos também a todos os nossos mentores, guias individuais e deste trabalho de serviço, que possamos estar presentes para acessar o grande Espírito e extrairmos da consciência crística os melhores nutrientes para regar a nossa alma. Peço encarecidamente um ancoramento a todos, para que consigamos juntos subir a frequência do nosso estudo, para que consigamos descer com os códigos necessários, a fim de que irradiemos a pura luz do Cristo pelas cartas de Paulo, o apóstolo dos gentios. Então, nosso tema hoje é sobre a carta de Paulo aos Gálatas. Essa carta foi endereçada à igreja de Antioquia da Pisídia. Então, na história de Paulo, a qual eu tenho muita afinidade pela desconstrução egóica forçada que ele teve ao cair do cavalo. E depois que ele cai do cavalo, ele percebe, após algumas tentativas frustradas, que o melhor a se fazer é se recolher. Se recolher não por causa das influências externas, mas se recolher para renovar o adubo íntimo, a fim de que a árvore do amor floresça no seu coração. Então ele vai para o deserto, aconselhado, vai para o deserto trabalhar como tecelão. O serviço que ele aprendeu na infância com os pais. Paulo veio de uma família de tecelãos, mas tinha uma assimilação cognitiva fora do tempo e por isso logrou êxito nos caminhos da materialidade faraisaica. E aí, quando ele cai do cavalo e tem sua crença desconstruída de realidade,
ele vai trabalhar. E no deserto, depois de 3 anos, ele volta para Jerusalém, encontra com os apóstolos, depois vai tentar voltar para a casa dele, o pai dele expulsa ele de casa, porque a diferença de percepção sobre a vida faz com que a luz que ele irradia ofusque o piso de percepção do pai, e o pai manda ele embora. E aí, quando o pai dele manda ele embora em Tarso, ele decide começar a peregrinação, pois sente no seu coração o início da sua missão. E a primeira cidade que ele vai falar sobre a Boa Nova é Antioquia da Pisídia. Ele chega lá com Barnabé e ele é acolhido por algumas pessoas da cidade. Funda, então, a primeira igreja fora de Jerusalém. Antioquia da Pisídia, hoje ali na região da Síria, mas naquela época era a região da Galícia. Por isso a carta de Paulo aos Gálatas. E depois que Paulo começa o trabalho missionário, ele retorna a Antioquia da Pisídia com Lucas. Lucas fala, então, percebendo a missão do apóstolo dos gentios, que aquelas pessoas que discutiam o evangelho do Cristo não deveriam ser chamados de seguidores do caminho, pois a primeira casa, fundada pelos apóstolos, por João, Pedro e Tiago, ficava no caminho entre Jerusalém e o porto de Jope. E essas pessoas foram chamadas de seguidores do caminho, porque a casa era a casa do caminho, de Jerusalém até Jope. E aí Lucas fala, não faz mais sentido, porque nós estamos discutindo a vida do Cristo. Então foi em Antioquia de Pisídia que essas pessoas que estudavam o Evangelho de Jesus foram pela primeira vez chamados de cristãos. Nós vamos comentar então um pouco sobre essa carta. Eu dividi ela em duas partes. Nós vamos fazer a primeira parte hoje. E é uma reflexão que a gente faz à luz do autoconhecimento. A gente traz o que Paulo fala para uma reflexão íntima da nossa vida. Nós não temos pretensão nenhuma de colocar um óculos sobre a vida do Cristo ou a vida de Paulo. Está muito distante da gente. Somos servos humildes, rastejando ainda no caminho da vida. Então a pretensão não é falar sobre o apostolado. A intenção do nosso estudo hoje é trazer uma reflexão para o nosso autoconhecimento, para um espectro individual de como podemos nos relacionar com as experiências da vida. Barulho lá fora está atrapalhando? Está dando para ouvir bem assim minha voz? Ótimo. Vou compartilhar a tela, pessoal, e a partir desse momento eu não vejo vocês. Então, se eu cair, me liguem. 31, vou botar o número aqui no chat. E o telefone do Toninho de Paulo de novo. Porque, Tá no grupo. Tá no grupo. coincidentemente, o telefone dele voltou ao normal na terça-feira. Vocês me falam aí por áudio se vocês estão vendo, tá?
Apresentação. Tá aparecendo, tá ok. Maravilha. Então vamos lá. Carta de Paulo aos Gálatas. Primeiro capítulo, Paulo abre a carta fazendo uma saudação. Então não tem muito o que discutir ou refletir sobre a saudação, mas eu trago ela para que a gente abra essa reflexão. Paulo, apóstolo, não por iniciativa humana, nem por intermédio de nenhum homem, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, a vós graças e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ele se entregou por nossos pecados, para nos libertar do presente mundo mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E aí, logo em seguida, a gente começa a reflexão sobre algumas questões que Paulo traz. Então, a ideia também não é ler a carta toda e comentar sobre a carta, mas é extrair o espírito da letra de algumas frases em que eu trago o contexto para a gente refletir sobre a nossa posição individual. Então, no capítulo 1, versículo 9, como já dissemos e agora repito, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que recebestes, seja excluído. Tenho eu buscado a aprovação dos homens ou a Deus? Acaso procuro agradar aos homens? Se ainda quisesse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. E aí eu já faço uma ligação com a primeira reflexão que eu fiz após a leitura da carta de Paulo aos Efésios, que o Toninho trouxe para a gente. Nessa parte, a essência que Paulo fala não é sobre o evangelho de Jesus Cristo que Levi escreveu, é o único que deve ser seguido. O evangelho é revelação do hebreu, do grego, evangelion, revelação. Então, Paulo começa falando: se tiver uma revelação diferente dessa aqui, exclua. Em que sentido ele fala isso? No sentido de que essa revelação fala da libertação pelo amor. Essa revelação fala sobre não olhar para fora mais, não viver querendo ser aprovado, agradar aos homens, agradando aos homens. Essa revelação fala sobre um processo íntimo, como na música que nós ouvimos, de subir ao monte das nossas dimensões de frequência mais alta, que muitas pessoas desistem para ficar ali em meditação, esperando encontrar com Deus. É o que a música fala. E se a gente for observar na história de Gaia, vários mestres realizados trouxeram revelações para diferentes culturas, mas que tinham o cerne, a mesma frequência da revelação do Cristo. Nos Vedas, por exemplo, principalmente no Sankhya Yoga, a filosofia do yoga, a gente vê um dos preceitos-chave, a ahimsa, ou a não violência, que alguns milênios depois Gandhi viveu na integralidade. Mas podemos perceber, quando Jesus fala sobre dar a outra face,
Se alguém lhe bater a face direita, dai-vos a esquerda. A rinça, não violência. Podemos ver Nelson Mandela com amor incondicional, grandes mestres realizados da Índia, da China, no Japão, dentro da filosofia budista. Se pegarmos a Torá, vamos ver que os profetas falam sobre essa luta, esse bom combate íntimo, assim como no Mahabharata, no Ramayana. Podemos ver na filosofia budista a paz de espírito e o encontro com o Criador, para que nesse lugar atinjamos o Samadhi, ou a vida eterna prometida por Jesus. Então, não é um versículo excludente. É um versículo de reflexão, sem julgamento, para uma avaliação de fala sobre amor, fala sobre caridade, fala sobre uma vida diferente dessa que a gente vive. Ah, então é uma revelação, é o Evangelho. Porque essa revelação não fala sobre o mundo externo. Ela fala sobre encontrar com Deus no mundo íntimo. Irmãos, asseguro-vos que o evangelho pregado por mim não é conforme critérios humanos, pois eu não recebi nem aprendi de uma instância humana, mas por revelação de Jesus Cristo. Certamente ouvistes falar como foi outrora a minha conduta no judaísmo, com que excessos eu perseguia e devastava a igreja de Deus, e como progredia no judaísmo mais do que muitos judeus da minha idade, mostrando-me extremamente zeloso das tradições paternas. Nessa parte, além da beleza de Paulo em reconhecer para os seus irmãos o seu passado destrutivo, extremamente zeloso das tradições paternas, ou seja, focado na construção de personalidade que a nossa ancestralidade nos dá nos 2 primeiros septênios, mas especificamente do 0 aos 7 anos. E ele fala que o acesso a essa revelação não se dá pela lógica, não se dá pela mente. Ele não recebeu de uma instância humana. Então, não adianta querermos acessar outras percepções dos sentidos que não as dos 5, pensando. Não adianta querer viver uma vida diferente da que vivemos hoje pela lógica, pela previsibilidade, arquitetando os passos do futuro. Isso é ilusão. Isso é ilusão. Quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, agradou revelar-me o seu Filho, para que eu o anunciasse aos pagãos. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para ver os que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, parti para a Arábia e depois voltei ainda a Damasco. Então, quando
nós conseguimos escutar o nosso coração, não há necessidade de aprovação do mundo externo. A gente sabe o que é verdade para a gente. Quando nós nos entregamos à nossa vontade, irradiada pelo centro da nossa consciência, nós não nos preocupamos mais com o julgamento dos outros. Vão chamar a gente de louco. Vão falar que a gente pirou. Vão dar as suas percepções, julgando que estamos tristes. Agora só fala de Deus. Esse menino pirou. Às vezes, vamos ser taxados de egoístas, porque muitas vezes ouvir a nossa vontade central é ir de encontro com aquilo que nós fazemos há tanto tempo, que é buscar agradar os outros. Já não há mais essa busca. Porque estamos encarnados para viver um processo individual de evolução nas experiências do tempo e do espaço. Nossos companheiros que caminham ao nosso lado, hora ou outra, vão acelerar, vão diminuir. E quando percebemos, chegou a hora de encerrar um ciclo. E aquelas pessoas vão nos taxar de egoístas. Você está preocupado só com você não está preocupado com meus sentimentos. É óbvio que à medida que vamos ficando experientes pelas experiências, nós vamos aprendendo a graduar o tom da informação necessária a ser passada. Então você não vai falar, ó, está acontecendo isso por causa disso, 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 e sua frequência está muito baixa, não ressoa com a minha mais. Mas nós não buscamos mais consultar ninguém, que é o que Emmanuel nos traz como um profundo estudioso do comportamento humano. Já ouvimos somente a nossa vontade central. Somos prisioneiros dela, prisioneiros do Cristo, prisioneiros dessa consciência que, segundo o livro dos Espíritos, é onde está escrita as leis de Deus. Questão 576, se não me engano. Aonde está escrita a lei de Deus? No íntimo de vossas consciências. Então, quando nós buscamos dentro do nosso processo íntimo e nos desidentificando com as percepções egóicas de nutrição dos nossos órgãos dos sentidos, nós vamos escalando um monte que a música fala. E chegando nesse monte, chegando no centro, chegando na nossa cabeça, entramos no estado meditativo e ficamos lá esperando. Até que um momento, o Cristo, Alá, Krishna, Shiva, Buda, Madre Teresa, Nossa Senhora, qualquer um desses que você quiser denominar, porque quando estamos em comunhão profunda com a consciência crística, não há identificação de personalidade. Essas pessoas, elas não têm identificação com a sua personalidade. Então, chamem como quiser, mas quando estamos lá, sentados no centro da nossa consciência, em profunda espera,
o Cristo vem em encontro conosco. E ali acessamos as leis. Ali acessamos o conhecimento. Acessamos o arquivo acástico do orbe, quiçá do universo. Às vezes, em momentos de profunda conexão, as pessoas perguntam, mas de onde você sabe isso? De onde você tirou isso? Estava numa confraternização no aniversário de uma amiga essa semana, e a gente estava falando sobre Atlântida, e eu comecei a falar algumas coisas. Cara, onde você leu isso? Não sei, eu sei. Não sei onde eu li, mas eu sei que eu sei. Então não há mais a busca por aprovação. Eu sou isso aqui. E isso, já no capítulo 2, versículo 4. Paulo, reconhecido como apóstolo. Isso não obstante a presença de falsos irmãos, intrusos, que sorrateiramente se introduziram entre nós, para espionar a liberdade que temos no Cristo Jesus, com o fim de nos escravizarem. A essas pessoas não fizemos concessão nem por um momento, para que a verdade da revelação permanecesse íntegra no vosso meio. Então, quando estamos nesse processo de despertar, nessa busca por acessar instâncias mais profundas e de frequências mais altas da nossa alma, vão chegar diversas sugestões egóicas. Quando sentimos a revelação das verdades para a nossa experiência íntima, a gente vai viver. E na hora que essa irradiação começa a descer, começa-se a se surgir inúmeros questionamentos. Será que é verdade? Será que eu tive esse acesso? Ah, não pode ser. Deixa eu buscar aqui no meu lado lógico do cérebro. Ah, nossa, não faz sentido nenhum, então eu descarto. E Paulo fala: a esses questionamentos egóicos já não faço nenhuma concessão, nem por um momento, para que a verdade da revelação que eu capte permaneça íntegra, desça até a matéria de forma íntegra, sem nenhum ruído, sem nenhum questionamento que possa ser identificado pela minha consciência. Porque o questionamento vai haver sempre. Temos ego. Até que, pelo tempo, pelo espaço, pelo burilamento da disciplina que antecede a espontaneidade, segundo Chico Xavier, o nosso ego vai gritar muito. Assim como o de Paulo no deserto, em que ele se questionou, em que ele ficou ansioso, em que ele ficou depressivo quando começou a ver tudo que tinha feito, quando tinha matado Estevão, e por desgosto matou a sua noiva Abigail, que quando viu quem era o Estevão, viu que era o próprio irmão Gesiel. Então, o período no deserto foi muito difícil. E é por isso que Paulo fala, ele sabe que no caminho de todos os irmãos dele, aqueles irmãos que começarem a acessar instâncias mais profundas da sua experiência, da sua consciência, vão passar pela presença de falsos irmãos, que são os artifícios egóicos, da vaidade, do medo, da necessidade de controle, do orgulho, do egoísmo. Essa é a linguagem. E ela vai vir questionar para espionar a liberdade que temos no centro da nossa consciência.
E no capítulo 2 tem uma passagem muito interessante, porque Paulo corrige Pedro, o apóstolo que fundamentou o cristianismo primitivo. Mas quando Cefas chegou a Antioquia, opus-me a ele abertamente, pois merecia censura. Com efeito, antes que chegassem alguns de junto de Tiago, ele tomava refeição com os não-judeus. Mas depois que eles chegaram, Cefas começou a esquivar-se e a afastar-se por medo da circuncisão. E os demais judeus acompanharam-no nessa dissimulação, a ponto de até Barnabé se deixar arrastar pela hipocrisia deles. Quando vi que não estavam procedendo direito, de acordo com a verdade da revelação, eu disse a Cefas, diante de todos: se tu, que és judeu, vive como gentio e não como judeu, como podes obrigar os gentios a viverem como judeus? Essa passagem é muito interessante, porque depois que Paulo funda a igreja de Antioquia de Pisídia, ele pede, e aí depois das discussões dele, ele vê que a igreja estava assim, ruindo por muitas questões, porque os templos do faraisaísmo lá em Antioquia começaram a pressionar a igreja que estava ainda germinando. E aí ele fala: Pedro, vem aqui, cara, dá uma força, vem dar uma palavra, todo mundo quer te conhecer. E aí Pedro chega e entrosa com todo mundo e começa a fazer curas e almoça e lancha e come com os gentios e tudo mais. Mas aí, passada uma semana, chega uma excursão de Tiago, que era dos apóstolos, aquele que guardava raízes muito profundas ainda do judaísmo. Porque quando da perseguição do próprio Paulo, que era Saulo na época, em que ele foi prender Estevão e prendeu Pedro e prendeu João, o que salvou Tiago foi que, como ele observava muito ainda as raízes judaicas, ele se trancou num quarto e começou a rezar as escrituras de joelho, que era como se mandava a cartilha. E aí, quando os judeus abriram para prender Tiago, viram ele ajoelhado, rezando, não prenderam ele. E naquele momento, Tiago entendeu que ele que tinha que fazer o meio de campo junto com os judeus para que, dentro de um solo tão pedregoso como Jerusalém, o fruto do cristianismo primitivo não fosse tão atacado. Só que Tiago começou a fazer isso demais. E aí ele falou que os gentios que Paulo fosse convertendo para o cristianismo tinham que ser circuncisados. Pedro era, na sua intimidade, contrária a essa regra, mas quando Tiago chega, Pedro começou a não ficar mais com gentios, começou a se afastar por medo dessa questão da lei da circuncisão que Tiago queria fazer ali, junto com outros dissidentes. E aí, quando Paulo vê isso, ele vai e corrige Paulo. Fala: cara, que é isso? Se você, que já está liberto de crenças, de personalidade, vive como uma pessoa livre, por que você está falando para essas pessoas que não têm crenças, que são livres de dogmas, se enquadrarem no ego? Pedro, você que já acessou e vive instâncias de liberdade, por que você está descendo a sua consciência para identificações com a mente? Por que você está querendo agradar aos outros? Quantos de nós temos acessos esplendorosos em processos de respiração e meditação? Quantos de nós já vivemos
a verdade em muitos campos de trabalho da vida, mas no campo do relacionamento familiar, por exemplo, ainda nos dogmatizamos por crenças. Ou no trabalho. E mais, quando estamos na nossa periferia, identificados com as questões egóicas, identificado com a energia sexual, identificado com o corpo físico, quantos de nós não julgamos o próximo? Ou mais, quantos de nós não julgamos nossos irmãos que ainda estão embotados com uma consciência não desperta para a realidade além da sua personalidade? Então é isso que Paulo corrige Pedro. Fala, cara, você já está liberto das amarras egóicas. E você está julgando? E você está questionando irmãos que estão embotados ainda? E você está se associando. É quando a gente vai no grupo de amiguinhos e a gente começa a descer a nossa frequência para poder interagir com eles. E aí, quando a gente vê, a gente já está falando mal de religião, falando de política, brigando sobre política. Não é observar a política, não é observar a religião, não é falar sobre o fenômeno. Mas a gente começa a atacar o outro, começa a fazer piada de time de futebol, piadas que são segregacionistas. Quantos de nós? Ou para as mulheres vão no salão de beleza e começa a fofocar da vida do outro. Nós homens também fofocamos. Eu mesmo adoro futebol, vou lá no campo e tô lá, de repente, xingando o juiz. Lembremos da corrigenda de Paulo. A lei judaica, doravante desnecessária, essa parte ela é maravilhosa. Se, porém, buscando a nossa justificação em Cristo, ainda nos descobríssemos pecadores, não estaria Cristo a serviço do pecado? Isso é impossível. Se eu reconstruo o que destruí, então sim, é que me torno transgressor. Essa parte é maravilhosa. Porque Paulo abre a carta falando do seu passado. E ele não está apontando o passado como sofrimento, ou como eu pequei. Ele está apontando o passado como uma experiência inconsciente. O que ele fala sobre pecado, ramartia, erro em direção ao alvo, não é sobre errar, como nós percebemos o erro. Porque o errar, sobre a nossa percepção, ainda é uma prisão mental de avaliação sobre o passado. Isso não é pecado para Deus. Isso não é erro para Deus. Agora, eu perceber que toda a minha construção de personalidade, de expectativa de vida, aquele objetivo de construir coisas materiais que vão perecer, ele foi destruído por uma perda, por um momento difícil da vida, ou por uma busca íntima mesmo de realização. E passado algum tempo, eu começo com as questões da vaidade, com as questões da personalidade, com as questões egóicas, aí sim eu estou reconstruindo aquilo que eu destruí. Se eu já vivo instâncias de liberdade, deixar a minha consciência presa às questões egóicas, aí sim é erro em direção ao alvo. Que erro em direção ao alvo, Pedro? Para Martia, erro em direção ao alvo
trata-se da consciência, pela força da Kundalini, fazer o caminho de retorno ao centro. Esse é o caminho. Esse é o alvo. E, pela história da consciência, ela desceu na ignorância para aprender pela experiência da vida. Então, enquanto a consciência passa pelas instâncias do ego e está ali aprisionada, ela está pecando? Não. Não. Porque ela está na parte do caminho em que ela vai se libertar ainda. Então, aquela pessoa embotada que comete um latrocínio para Deus, ela pecou? Obras póstumas. Allan Kardec traz a notícia de um espírito que acabou de desencarnar na França do século XVIII, esse espírito assassinou brutalmente a família. Matou pai, mãe, avô, as irmãs mais novas e depois se matou. Kardec pergunta aos espíritos: por que vocês estão falando desse cara? Ah, porque esse espírito, ele acabou de chegar na Terra, Kardec. Ele veio de um mundo primitivo, mas era a consciência mais evoluída daquele mundo. Veio por mérito. Tentar estágio na escola de Gaia. Mas ele não deu conta. Então, aquele espírito que matou a família inteira, pecou? Não. Ele está no caminho de desenvolvimento da consciência dele. Aquela pessoa que te xingou no trânsito, ou aquela pessoa mesmo que xinga a Jesus, ele é um pecador? Não. Ele ainda não acessou isso no campo de experiências dele. Agora, aquele que já acessou instâncias maiores de liberdade de consciência frente às amarras egóicas, que destruiu toda a sua personalidade dogmática, toda a sua personalidade de crença, que está lutando para sair do jogo mental de passado e futuro. Esse sim, se reconstruir, esse é pecador. Então, se perdoem por tudo que fizeram. E perdoe os nossos irmãos. A maioria ainda está embotada, como uma semente na escuridão de uma terra. Ainda. São espíritos que estão na consciência sobre a escuridão das amarras egóicas, sobre a escuridão da sua personalidade. Pelo contrário, que consigamos fazer um exercício íntimo de irradiar amor, porque é isso que nutrirá a consciência. É isso que nutrirá a consciência deles. Por isso, perdoai 70 vezes 7. Aliás, foi em virtude da lei que eu morri para a lei. Foi em virtude da crença egóica, dessa construção de personalidade, que eu morri dessa construção. Que eu matei o meu ego. Que eu vivi uma morte em vida. Porque Paulo estava vivo escrevendo a carta. Por que ele falou eu morri? Eu morri para essa construção que eu criei. A fim de viver
para essa instância que eu acessei. Com Cristo, eu fui pregado na cruz. Com Cristo, eu sofri demais a morte do meu ego. Doeu pra caramba. Ver toda a minha questão de vaidade ir embora. Ver todos os milhares de seguidores que eu tinha indo embora. Ver o meu grupo de amigos de infância, de mais de 20 anos, irem embora. E agora continuarem a me xingar. Eu fui pregado na cruz. Mas eu vivo. Mas não eu. É o Cristo que vive em mim. Minha vida atual na carne, eu vivo na fé. Crendo no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu não invalido a graça de Deus. Ora, se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu por nada. Quando a consciência, de fato, se liberta das amarras egóicas, já não é ela mais a personalidade que vive. Mas quando essa consciência entra em comunhão com a consciência crística, é nesse sentido, somente nesse sentido, que não há livre-arbítrio mais. Porque eu já não ouço a minha demanda de personalidade. Eu ouço a minha vontade. Capítulo 2 do livro Pensamento e Vida, Vontade. Quem tiver interesse, leia depois. Então, enquanto estamos amarrados pelas questões egóicas, a gente não pode falar que sou eu que vivo, não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Enquanto na nossa vida buscamos nutrição, seja pelas paixões da comida, seja pelas paixões da sexualidade, seja pelas paixões da sensorialidade, seja pelas paixões da vaidade, é uma ilusão falar que é o Cristo que vive em mim. Porque se em algum nível eu ainda vivo buscando nutrição fora, eu posso estar no caminho, mas você não está fundido com a energia crística. Eu não estou fundido com a energia crística. Eu estou na busca. Espero que em algum momento das minhas próximas reencarnações eu consiga encontrar com Cristo. E nesse abraço eu me fundi com essa energia crística. Já tive alguns momentos que nos encontramos. Já tive momentos de atingir instâncias de samadhi. Mas é o samadhi que os yogis chamam de nirvikalpa samadhi. Que é esse acesso, mas com uma identificação egóica. É o acesso em que eu ainda vejo o que é o samadhi. Porque quando eu estou fundido, já não há mais percepção do que é o samadhi. Eu só sinto o samadhi. E no final, Paulo fala: ora, se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu por nada. Se a percepção de justiça é pela crença, então o que é a lei? A lei não controla? A lei não determina certo e errado? E segundo a percepção cognitiva descrita por Jean Piaget, que foi um cientista estudioso da educação infantil, que falou que a percepção cognitiva é aquela sobre a qual assimilamos a experiência sobre a percepção dos órgãos dos sentidos e, ao ser levada para a mente,
é comparada, é graduada. Então, a lei é aquela que gradua, a lei é aquela que compara. Então, quando Paulo fala sobre a lei, ele está falando da mente, ele está falando do ego. E se toda a percepção de vida e de justiça é pela lei, então há separatividade. E aí o Cristo, que falou de amor e de vida eterna, morreu por nada. Só isso quero saber de vós. Recebestes o Espírito pela prática da lei ou pela fé mediante a pregação? Sois assim tão insensatos a ponto de, depois de terdes começado pelo Espírito, quererdes terminar na carne? Foi acaso em vão que sofrestes tanto? Se é que foi em vão? Então, a primeira pergunta que Paulo faz sobre nessa reflexão é: eu só quero saber uma coisa. Você percebeu essas experiências pela mente ou pelo coração? Mediante a vivência, a pregação. Pregação. Paulo, quando fala de pregação, ele fala de vida prática. Então não é sobre a mente. Eu não li num livro. Eu senti na minha experiência íntima. Não foi pela mente, não foi pelo ego, não foi lendo, não foi porque outra pessoa me falou. E não vai ser assim na vida de vocês. Não é porque o Pedrinho está aqui falando. Não é porque Jesus falou. Não é porque Alá falou, porque São Francisco falou, porque Santa Teresa de Ávila falou, que nós vamos nos fundir com Cristo. É nos sentir pela experiência vivida. Então não há o que buscar mais, porque a busca é associada a eu ainda tenho que chegar em algum lugar. E o lugar não é nenhum outro senão o aqui e agora. A gente só vive na presença. A pregação é sobre isso. Sois assim tão insensatos a ponto de, depois de teres já sentido com o coração, querer sentir com a carne agora? Voltar a querer nutrir seu corpo de experiências de gosto, de cheiro, de prazer sexual. Foi por acaso que sofreu tanto a desconstrução do seu ego? Se é que foi em vão, ou se não, mais um despertar de dor? A dor é amiga. A dor aqui chama a consciência, a atenção para aquela experiência. Qual de vocês, no relacionamento afetivo, se recorda constantemente dos bons momentos? Mas nós sempre temos o que pontuar sobre pequenos momentos que a nossa percepção egóica julgou sofrido. Não é assim? Assim ficais sabendo que os que creem é que são verdadeiros filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus justificaria as nações pela fé, anunciou muito antes a Abraão: em ti serão abençoadas todas as nações. Portanto, os que são da fé são abençoados juntamente com o homem de fé, Abraão. De fato, todos os que são da observância da lei estão sob maldição, pois está escrito: maldito quem não praticar permanentemente todas as prescrições do livro da lei. Então, Paulo vem buscar dentro da própria Torá judaica um fundamento
para aquilo que Jesus fala, que o reino dos céus é o reino do sentir. Quando ele fala de fé, ele está falando da quarta dimensão, do coração. Bendito aqueles que acessaram a quarta dimensão, pois eles serão abençoados junto com esses homens que já estão realizados na fé. Agora, aqueles que estão identificados com as percepções egóicas serão amaldiçoados. Amaldiçoados em que sentido? Em ainda viverem em profundo sofrimento, porque ainda não entenderam que quando vivemos sobre a prisão do ciclo material, a morte é iminente. Aqueles que vivem pela fé, ou seja, aqueles que vivem na quarta dimensão, estão lutando no campo de experiências por entender que a morte faz parte do ciclo natural. Há dor, mas não há sofrimento. Aqueles que vivem presos sobre as questões da personalidade serão amaldiçoados. Em que nível? Sofrerão, porque como estão muito identificados ainda com seu nível de personalidade, em qualquer morte que tiverem na vida, vão sofrer. Seja a morte de um parente, seja a morte de um emprego, seja a morte de um relacionamento, seja a morte financeira, qualquer morte é um sofrimento. Essa é a maldição do ego. Ora, as promessas foram feitas a Abraão, à sua descendência. A Escritura não diz e às descendências, como para significar muitos descendentes. Ela diz, é a tua descendência, significando assim um só descendente, Cristo. Eis então o que penso. Um testamento ratificado devidamente por Deus não pode ser anulado pela lei que sobreveio 430 anos depois, pois assim a promessa ficaria sem efeito. Se dentro do campo de experiências da consciência, a instância intuitiva do nosso sexto chakra, a instância crística, que é descendente direto de Deus, eu e o Pai somos um, Jesus falou isso. Ela desce para a vida, ela irradia, e pelos vórtices de energia das dimensões dos chakras, essa consciência vai desacelerando a sua velocidade e vai materializando. Se a mente, se a lei é descendente da sexta dimensão, se a terceira dimensão está sobre o julgamento da sexta dimensão, não é a sexta dimensão, a terceira dimensão que sobrepõe a sexta. Não é a lei que anula o testamento. Não é a mente que anula a vontade. Não é os preceitos egóicos de vaidade, de orgulho, de egoísmo, de medo, de necessidade de controle, que anula aquilo que a consciência está querendo viver. Porque se fosse assim, a promessa da vida eterna ficaria sem efeito. Se for assim, eu nunca vou conseguir libertar minha consciência da amarra egóica. Quantos de nós estamos vivendo agora o presente, angustiados porque já percebemos que a nossa consciência deseja voar e sobrepujamos essa vontade pela lei, pelo controle, pela avaliação de certo ou errado, pela tentativa de previsibilidade do futuro, pela tentativa de analisar logicamente o que vai ser ali se eu fizer esse movimento ou outro e tal.
Então, para que a lei? Para que a lei? Ela foi acrescentada em vista das transgressões, até que viesse a descendência a qual foi feita a promessa. Foi promulgada pelos anjos e entregue por intermédio de um mediador. Ora, não existe mediador de um só, mas Deus é um só. Portanto, a lei seria contra as promessas de Deus? Claro que não. Com efeito, se tivesse sido dada uma lei capaz de comunicar a vida, então a justiça viria realmente da lei. Então, para que o ego? Para que a mente? Ela nos foi concebida para podermos viver o campo de experiências da terceira dimensão, sobre a qual deveríamos desenvolver habilidades cognitivas, habilidades de raciocínio. Até que viesse a era, a descendência, a era da qual foi feita a promessa de vida eterna, a era da quarta e quinta dimensão, que foi promulgada, que foi falada por Jesus e foi entregue por intermédio de um mediador. Ora, não existe mais mediador. São todas essas personalidades, são todos esses mestres realizados que já viveram e trouxeram a revelação de que haveria o tempo que a nova era ia chegar. Esses mestres já estão fundidos e não existe mais mediador. Só existe Deus. Portanto, o ego seria contra as promessas de Deus? O ego seria contra a nova era? Claro que não. Mas, se tivesse nos sido dado um ego capaz de sentir, então, realmente, seria pela mente que a gente ia perceber a quarta e quinta dimensão. Se nos fosse dada uma lei capaz de comunicar a vida eterna, então a justiça viria realmente pela lei. Se nos fosse dado uma mente capaz de perceber a quarta e quinta dimensão, então a mente seria capaz de perceber isso. Seria capaz de viver. Mas não é pela mente que vivemos o mundo regenerado. É tão claro isso que estamos desenvolvendo inteligências artificiais em robôs para que eles mesmos façam o que é preciso ser feito pela mente. Estamos desenvolvendo um metaverso para que todas essas relações, através da racionalidade, sejam vividas lá. Porque na nova era, não é a mente mais que vive. Em Atlântida, a tecnologia fazia tudo. Os homens lá viviam para desenvolver habilidades do sentir. Eles não estavam preocupados mais em trabalhar do ponto de vista de construção, matéria-prima, do ponto de vista produtivo. Isso já era com as máquinas. Elas já faziam tudo isso. Então, se algum de vocês está vivendo uma desconstrução profissional, hashtag fica a dica. As profissões da nova era têm a ver com o sentir. Mas a escritura, só para finalizar, mas a escritura pôs todos e tudo sobre o jugo do pecado, a fim de que, pela fé em Cristo, se cumprisse a promessa em favor dos que creem. Então, está escrito como um fenômeno da natureza que passaríamos pela parte do desenvolvimento cognitivo e ficaríamos profundamente identificados com o ego. Mas
somente pela fé, somente pelo sentir, é que a promessa da vida eterna vai se cumprir. Porque a mente é que nos aprisiona no espaço-tempo. No sentir, há presença. E na presença, há o infinito. Há o eterno. Porque a presença é. Antes que se inaugurasse o regime da fé, nós éramos guardados como prisioneiros sob julgo da lei. Antes que se inaugurasse a terra regenerada, estávamos guardados como prisioneiros do ego. Éramos guardados para o regime da fé, que estava para ser revelado. Por quê? Porque se não fôssemos guardados pelo regime cognitivo da racionalidade, mataríamos uns aos outros, porque o que tínhamos desenvolvido era somente o instinto e a animalidade. Então fomos guardados pelo regime do sentir que estava para ser revelado. Assim, a lei foi como um educador. Assim, o nosso ego foi como um educador que nos conduziu pelas experiências da vida, porque o ego avalia o certo e o errado, e aí nas experiências da vida eu comecei a tentar acertar mais do que errar, e o ego me conduziu como um educador. Porque quando eu errava, o ego me jogava lá para o passado e eu sofria, e doía, e doía. E essa dor é a educadora que nos conduziu até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Mas uma vez inaugurado o regime da fé, já não estamos mais na dependência desse educador. Bem-vindos à nova era, irmãos. Já não dependemos mais do nosso ego, da nossa mente, da racionalidade para viver. Passo a palavra para vocês, para que a gente discuta agora um pouco sobre o que chegou para vocês dessa reflexão que a gente fez. Pessoal, que quiser falar, pode abrir a câmera aí, falar, comentar. Está descendo ainda. Quem tiver com vergonha pode comentar pelo chat também, tá? Mas é importante a troca. Isso, o propósito do Buscadores é um grupo de discussão. A gente traz uma reflexão para que a gente saia da superficialidade da mente, vá a fundo e a gente faça a reflexão junto. Alcione. Eu vou te chamar de Alcione, desculpa. Alcione. Não, pode falar Alcione mesmo, o nome é esse mesmo, né? É grego. E talvez seja até aramaico, nem sei. Ele é grego, mas Paulo Henrique, Pedro, eu achei. dizem que tem pessoas que moram em Sírios que chamam Alcione também. É? Quando? Sírios? Então, eu achei muito interessante mesmo, assim, profundo, né? O pensamento do Paulo. E não é fácil
porque a gente, inclusive quando a gente está percebendo que está crescendo em gente, certas coisas vão também de encontro, de encontro com aquilo que você pensa e o que está escrito no Evangelho. Aqui, no caso, o Evangelho de ele levava super a sério o que ele estava fazendo. E a gente ainda está lá atrás, sendo prejudicada, às vezes, pela gente mesmo, por estar com medo da opinião dos outros, com medo de falar que a gente está sendo, que a gente está modificando o pensamento, ainda mais assim, eu, católica, né? Estou fazendo a yoga, estou fazendo as meditações com Toninho, e isso aí vem nos vendo que a gente precisa realmente se centrar, se conhecer melhor e aceitar os erros que a gente faz, porque às vezes a gente fica triste, gente. Muitas vezes a gente está pensando coisas banais, assim, misturadas com as coisas de sabedoria. Então a gente fica triste, oh meu Deus do céu, o meu karma está realmente um pouco sujo. Traz um pouco de tristeza para a gente, porque não é fácil seguir o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Paulo e a lei de Deus, porque ela é realmente profunda demais e a gente, às vezes, agindo nem como uma criança de 7 anos, porque as crianças até 7 anos eram mais sábias do que depois, quando a gente começa a ser adolescente, a ser gente, a crescer. Então, gente, é difícil a gente conseguir ser realmente fiel à lei de Deus. Não é fácil. É porque a gente ainda está aprisionado às vaidades da personalidade. Uhum. Porque O ego é, da gente, né? existe um segredo para se libertar de todos os karmas. Porque algumas pessoas que tiveram a possibilidade de ter acesso a vidas passadas, imagina, Uhum. imagina eu me vendo como um guerreiro na cruzada, devastando uma vila. Imagina eu me vendo como um guerreiro no Egito, devastando uma vila de hebreus. Mesmo egrégor. Mas existe um segredo para a limpeza do seu karma. O amor cobre uma multidão de pecados. Agora, não é sair amando, assim, nossa, eu amo esse bichinho, nossa, eu amo o mundo. Porque isso ainda é um amor cognitivo. Porque você leu a lei e falou que agora você vai viver amando os outros. O amor que cobre uma multidão de pecados é o acesso à quarta dimensão. Ali você se liberta. Ali você se liberta. Então, quando Paulo conseguiu se libertar, no campo de experiências dele, ele foi cobrindo as questões kármicas que chegaram naturalmente. Ele não foi buscar, não, deixa eu ir lá em Jerusalém, nossa, deixa eu... Ele foi acabar de limpar o karma dele, da vida dele, 10 dias antes dele ser degolado lá em Roma. Então ele não está preocupado com o karma. Quando a gente começa a viver nas dimensões acima do nosso ego, o que a gente fez não importa. Nem o que a gente vai fazer. E não importa como foi a vida de Paulo. Não importa como foi a vida de Pedro. Não importa como foi a vida de Jesus. Não importa como foi a vida de Krishna. Isso não importa. Não é com a mente que nós vamos acessar esse lugar. Ou seja, não é lendo a vida dos outros.
Não é lendo a cartilha que a igreja criou de conduta ética. Não é pela concepção que nós temos de moral. Isso mesmo. É pela fé, é pelo coração. Coração. Então não, depende do ponto de vista sobre a dificuldade. Uhum. A dificuldade não está em viver na quarta dimensão. A dificuldade não está em sentir. A dificuldade está em se livrar daquilo que nutre. Está em se livrar da vaidade. A dificuldade está em se livrar do orgulho. Ah, a pessoa me xingou. Eu estou brigado com ela. Foi ela que me xingou. Eu nunca mais vou falar com ela. A dificuldade está nisso. Viver o que Paulo fala, viver o que Cristo fala, na verdade é muito fácil. Porque na quarta dimensão não há lógica. Não tem problema difícil para ser resolvido. Por isso que acessar ela, basta você sentar e respirar. É simples assim. O Toninho já falou isso para mim. Agora, o difícil é sentar e respirar. Uhum. Por quê? Ah, o corpo está cansado. Ah, minha mente está muito agitada. Ah, eu estou com fome. Ah, eu tenho que sair. Nossa, lembrei aqui da conta que tem que pagar. Uhum. Mas é um exercício. Sair da mente é um exercício. Lu. Lu, você levantou a mão? Bom, mais alguém quer comentar alguma coisa? Eu queria de verdade, assim, agradecer a essa permissão, sabe, de estar aqui com vocês. Durante o que você foi discorrendo aí, eu me senti muito tocada, porque eu me senti muito feliz e grata por estar aqui, sabe? E você trouxe tantas respostas a perguntas que eu fiz e faço, né? E aí eu fui me enchendo de gratidão, porque é assim, é você ver que é real, né? Porque como você colocou, mas será que isso é real? Né? Aí a gente fica nessa dualidade. Eu sinto tantas coisas, mas aí eu penso, será que é real? E aí antes eu falava para as pessoas, né? Algumas pessoas, e aí eu ouvia muito. Isso não existe, não. Ai, tu vive no mundo da fantasia. E aí, semana passada, me disseram, boa sorte nisso que tu acredita. E assim, isso para mim é uma dificuldade que eu tenho ainda hoje, né? É de conseguir me expressar nesses grupos que eu vivo, de tudo, família, né, trabalho, amigos, é que você percebe que as pessoas não têm essa consciência ainda que a gente, né, aquilo que você falou, que você trouxe. E tá tudo certo, né? Eles estão no momento deles, né? Estão na consciência deles. Mas aí eu fico pensando, como é que eu faço? O que é que eu faço, né? Não se turbe não turbe o vosso coração. Porque uma lei maravilhosa do universo é a lei da ressonância eletromagnética. Então, à medida que nós mudamos a nossa frequência, nos jogos dentro da geometria de construção da experiência, você vai sendo naturalmente direcionada a novos grupos, de novas pessoas. E aí nós temos que lidar com essa morte também, que é a morte de não ter mais o grupo de amigos que tinha no passado, é a morte de, cara, eu vou para uma festa de família, mas eu vou
lúcido e com meu campo fechado. E se eu ver que está me zoando muito, eu vou dar tchau para todo mundo e vou embora, porque o processo individual meu. Entende? E aí é aquele negócio que Paulo falou. Eu não estou preocupado se o pessoal. Porque, por exemplo, um exemplo meu. Festa de Natal ano passado na minha família. Estou lá e tal, não sei o quê. De repente o ambiente começou a ficar muito agitado, muito agitado. Eu estava muito sensível. Eu fico muito sensível no Natal. E aí eu comecei a ficar muito zoado. Antes da ceia eu falei, pessoal, obrigado. Vou para casa. O que falaram de mim lá? Eu falar, louco aí, ó. É o cara que tá vendendo incenso no sinal agora, lá com o Hare Krishna. E o pessoal da minha família falou isso. Mas assim, não turbe o seu coração, porque os amigos dessa frequência vão chegar. Aí da sua cidade, nós estamos aqui. Então, amparo nunca vai te faltar. Nunca faltou e nunca vai te faltar. Isso que você fala, eu disse para uma pessoa antes de ontem, eu estava num lugar e eu disse assim, a vontade que eu tive foi de levantar e ir embora. Pela experiência que você passou, na próxima vez que se sentir assim, faça. Pois é, e eu não Faça. fiz, né? Aí eu sinto que eu fico me negando, sabe? Assim, é como se eu estivesse querendo me reprimir, E tá né? tudo certo. Você já passou por experiências como essa há 5 anos atrás? Há 10 anos atrás? Há 20 anos atrás? Não, você está passando, você está vivendo isso agora. Então, até você aprender, você vai passando pelas experiências. E aí agora você está mais lúcida. Ó, eu senti, mas ainda teve um jogo mental que fez com que eu ficasse lá mesmo estando mal. Da próxima vez, eu vou tentar lutar contra esse jogo, porque eu já sei que não sou eu, é o meu ego que está tentando me deixar numa zona de conforto para ele, que é estar bem com os outros, controlar a situação. Então é ele que está falando. Eu vou simplesmente ir embora. Eu praticamente terminei um relacionamento esse final de semana por causa disso. Não estava bem, passei o dia no perrengue, mal, e reclamando, assim, reclamando, falando, cara, tá difícil o dia hoje. Eu tô precisando de centramento. Tá difícil o dia hoje, tô captando a energia enlouquecedora aqui. E eu sabia que não era meu. Eu sabia que não era meu. Que a gente pode até falar disso depois, se vocês quiserem. Sobre o que está acontecendo em termos de um fenômeno social, global. Mas aí eu estava assim, muito mal, muito mal. Parecia que eu estava tendo uma crise de ansiedade. Eu falei com a pessoa que o plano que a gente tinha, eu não vou conseguir. Eu preciso ir para minha casa. Mas você não quer ficar comigo? É um relacionamento, blá, blá, blá. Falei, meu quarto, ele está milimetricamente ancorado. É ali que eu me sinto bem. Você me desculpa. Então, egoísta, não sei o quê, então não quero. Tá bom, desculpa. Mas eu vou onde eu me sinto bem. Se essa é a sua interpretação. Essa semana, esse sábado, me disseram que eu estava chata, porque eu estava bem parecida desse jeito aí, e ainda com uma hipersensibilidade à luminosidade, né? E aí eu saí e eu disse assim, Ave Maria, eu quase não estou conseguindo abrir os olhos. E a pessoa assim, pronto, completou o grau da chatice. Porque tu tá captando tudo e agora até as luzes estão te incomodando. É isso mesmo. E é o que Né? Paulo fala lá. Eu não me preocupo com quem vai chegar a me ofender. Eu estou vivendo pelo meu centro. Sábado foi um dia extremamente difícil para algumas pessoas que são hipersensíveis. Eu conversei com diversas pessoas dentro da nossa escola de autoconhecimento. Foi um dia extremamente difícil. Pessoas que ainda não têm uma percepção e estão identificadas, mas são hipersensíveis, estão em estados depressivos. Por quê? O que está acontecendo em termos de fenômeno? Pessoal,
Desde 2012 a gente está vivendo a transição planetária. E, especificamente, em 2020, a gente começou a viver, tipo assim, os últimos segundos. Porque, assim, vamos colocar 5h59 para 6 horas da manhã da Terra, ou seja, 1 minuto, está durando 10 anos. E aí, os últimos segundos foram 2020, 2021. 2020, 2021, na mudança de frequência, foi um chacoalhão na estrutura. Porque uma estrutura que é muito rígida, são dezenas de milhares de anos na construção egóica, uma estrutura que é muito rígida, para ela ser desfeita, ela tem que ser quebrada. Então, 2020, 2021 foi uma quebra na estrutura. Mas a frequência ainda sustentava essa estrutura. Desde o último eclipse até agora, o próximo eclipse solar do dia 4, nós já estamos vivendo a oitava acima, mas ainda muito sutil. Então, as frequências mais grosseiras, entre aspas, que sustentavam eletromagneticamente as crenças egóicas de personalidade, elas não existem mais. Nós já estamos vivendo as frequências da Terra regenerada, o início da frequência, o início dessa oitava, mas nós estamos vivendo ela. Então, toda a base de construção de personalidade não tem uma sustentação eletromagnética mais dentro da geometria de Gaia. As pessoas que são mais sensíveis, elas estão captando o inconsciente coletivo que está sem estrutura. Apesar de toda a questão astrológica prever energias muito mais sutis a partir de 2022, vai ser, só que vai ser, para a percepção material, o apocalipse. Então, nós estamos, a partir do próximo eclipse, agora dia 4, 5, entrando no apocalipse. Não quero assustar, porque nós estamos lúcidos. Passar pelo apocalipse lúcido é uma coisa. Porque a gente sabe que toda construção material... E ali está cheio de figura. A gente pode até falar sobre apocalipse mais para frente. Mas as consciências que estão profundamente identificadas com a questão egóica não têm estrutura. Sem estrutura para a psique, o que acontece? Loucura. Insanidade. Então, que é o que Kardec traz, também no Obras Póstumas, se não me engano, no Céu e Inferno, sobre o que a Terra enfrentaria. De suicídios coletivos, inclusive de crianças. Porque é o que vai chegar. Então, estejamos atentos. E para os mais hipersensíveis, comece a exercitar a blindagem do seu campo, a estruturação do seu campo eletromagnético. Porque médium todo mundo é em algum nível. Os mais sensíveis é porque captam mais. Mas se não treinarem uma robustez do seu campo, o campo vai estar aberto para captar essa insanidade coletiva que a gente vai viver. Então, exercício íntimo. Vamos trabalhar para blindar. Não vai ser lendo, vai ser exercitando, vivendo. Pedro Henrique, a Lu pediu muito tempo para falar. E ela levantou a mão, a gente chamou ela aqui. E aí ela não... Ela não falou quando a gente chamou. Você quer falar aí, Lu, novamente?
Vamos ancorar, Lu. Vamos, para poder ajudar ela, para poder Deixa eu falar. fazer uma oração, pode ser? Pode. Pedimos licença a todos os mestres realizados. Nós rogamos a ajuda e a proteção do nosso amigo São Miguel Arcanjo. São Miguel, nosso anjo e guia protetor, desça dos céus e nos possibilite o ancoramento da nossa irmã, que está captando uma inércia natural de um estudo tão bendito quanto foi o nosso. Lu, traga consciência para a desidentificação da percepção que você está captando. Acesse o seu íntimo com a ajuda de seu mentor, a sua consciência, e tome a rédea do seu campo individual. O trabalho externo está sendo feito. O trabalho externo está sendo feito. Não se preocupe. Se preocupe com o trabalho íntimo de respirar para sair dessa frequência que você está. Então vamos respirar todo mundo junto aqui, um pouquinho, por favor, para que a gente ancore. Muitas vezes estudos como esse têm esse contrafluxo que é natural. Enchem os pulmões. Soltem o ar, voltando para o centro. Enche os pulmões. Mentalizem um ponto de luz no coração, um ponto de luz verde no coração de nós, de vocês. Solta o ar. Voltando ao centro, buscando toda a força, buscando toda a comunhão com Deus, nosso Pai. E enche os pulmões, aumentando a irradiação desse ponto de luz verde nos nossos corações. Solta o ar, busca mais força, mais força, e enche os pulmões. Aumentando, expandindo esse ponto verde para além do nosso campo. Visualize esse ponto verde saindo do peito de vocês e tomando uma luz que ofusca você mesmo, de tão verde. Se mantenham na respiração e vamos imaginando na visualização que eu vou fazer. Esse ponto de luz verde que irradia dos nossos corações começa a subir pela nossa casa e perto de cada um de nós um ponto azul também irradia a luz de Nossa Senhora Aparecida, a luz de Nossa Senhora, subindo numa chama trina. Esses dois pontos, essas duas luzes se fundem no céu, formando um imenso clarão. E essa luz, ancorada de amor, desce sobre todos os irmãos que estão sobre essa energia de contrafluxo. E essa luz desce, abraçando-os, amparando-os, acolhendo-os, de forma muito amorosa. E com a ajuda de São Miguel, essa luz
que abraça todos esses irmãos, os encaminha para o devido lugar onde há ressonância. Mais leve agora, Lu. Vamos manter uma respiração para que possamos nutrir gratidão ao trabalho ancorado por São Miguel e Nossa Senhora. Enche os pulmões. Solta o ar. Enche os pulmões. Solta o ar. Enche os pulmões. Solta o ar. Está feito. Lu. Ai, gratidão. Nossa, obrigada. Obrigada. Gratidão. Foi pesado. Eu só ouvi um pedaço de tudo que você falou. Eu acho que eu ouvi um pedaço também que mais era importante, porque eu comecei nesse peso. Aí pedi socorro pro Toninho. Já tinha rezado um tanto de coisa aqui, mandando embora e não ia. Aí o Toninho falou, reza São Miguel. Aí na hora que eu rezei São Miguel, você falou da questão profissional. Foi a única coisa de tudo que você falou que eu escutei. Eu acho que era o que mais importante que eu também precisava de escutar. E a força que continuou, mas agora eu tô mais leve. Gratidão, gente, pelo ancoramento aí. Não foi fácil aqui, não. Tamo junto, Lu. Tamo junto. Nem escrever aqui. Eu ia escrever no chat aqui, eu não consegui. Para te mandar a mensagem, eu copiei a que eu mandei pro Toninho, mandei para você. Eu falei, vou mandar a mesma coisa que eu não vou dar conta de escrever. A gente tem que acolher esses irmãos, sabe? Eu sei que é difícil, é muito difícil, mas eles chegaram para ser acolhidos. Dentro da perspectiva deles, de uma forma talvez agressiva, mas num sofrimento de alguns deles milenar. Graças a Deus, você conseguiu captar esses irmãos e a gente conseguiu ajudá-los. Graças a Deus. Nossa, gratidão mesmo, gente. É um trabalho muito bonito isso, viu? Até que você aprenda a trabalhar, é difícil. Mas esse tipo de trabalho que poucas pessoas dentro de um grupo têm, de resgate coletivo, é muito bem dito. Ju. Então, Pedrão, eu vou pedir a gravação, porque a energia foi tão alta, que eu desdobrei. Não dei conta de ficar. Tipo assim, né? É claro que eu devia estar ancorando alguma coisa e fui junto. E aí eu acordava. Tava lá trabalhando com a Lua. Tava. Você também é dos trabalhos. Nossa, O muita. bom Mas é que você conseguiu sustentar o trabalho.